Muito boa noite para você que acompanha a TV Pai Eterno. Está no ar mais uma edição do programa Parlatório. E eu começo trazendo dados de uma conta que não fecha. Hoje o Brasil tem pouco mais de 4 mil crianças disponíveis para adoção. Por outro lado, 35 mil pessoas ou famílias estão cadastradas e prontas para fazer o acolhimento. Um número mais de 7 vezes maior. A relação consta no Sistema Nacional de Adoção, que é um órgão do Conselho Nacional de Justiça. Gente, esse é o retrato de uma realidade que mexe com a vida de quem sonha em ter uma família. O processo para unir as duas partes dessa equação passa pela justiça e pode se arrastar por anos. Mas quando é concluído com sucesso, garante o início da mais longa e duradoura história de amor que existe. Aquela entre os pais e filhos. Hoje a gente vai falar sobre adoção. Para a gente bater um papo sobre esse assunto, eu recebo agora a jornalista, assessora de comunicação e mãe de 2 crianças, Daniele Flotter. Daniele Flotter Rassi tem 42 anos e é natural de São Caetano do Sul, no ABC Paulista. Tem formação em jornalismo pela PUC São Paulo e é sócia de uma agência de comunicação. Em 2011, se mudou para Goiânia e 10 anos depois começou a importar alguns parentes. Primeiro trouxe os pais, depois vieram mais uma tia e um primo. A família, aliás, é a sua grande paixão. Casada com o cirurgião plástico Pablo Rassi, tem 2 filhas, como ela mesma diz, nascidas pela adoção. São as irmãs Ana Júlia, de 12 anos, e a Milena, de 9 anos. Gosta de falar sobre o assunto, inclusive num perfil que ela criou, Mãe Agora Sou Eu. Bom, gente, é um prazer muito grande receber você aqui, Daniele, no nosso programa Parlatório. A gente já recebe você com um sorriso e com uma bicicletinha aí no fundo, tudo a ver, né? Boa noite. Boa noite, estou feliz de poder participar do programa e essa bicicletinha também tem história. Ela foi minha primeira bicicleta que meu pai guardou e hoje ela é um item de decoração aqui da nossa casa. Tá certo. Olha, é claro que a gente vai falar sobre tudo isso, mas eu quero te perguntar uma coisa. Qual é o sorriso de uma mãe de 2 crianças? Ser mãe é um presente, né? Para quem tem o desejo de ter filhos. Sempre tive esse desejo e ele foi realizado pela gestação de coração, né, pela adoção, e poder ver as minhas filhas crescendo, fazendo suas conquistas, esse amor que transborda, né, e isso é muito gratificante, assim. Eu queria... Nós vamos contar a história, claro. Vou voltar no tempo lá, você vai falar tudo pra gente como aconteceu, mas eu quero aquele momento. Quando você percebeu que estava tudo prontinho, que você falou, agora sim, elas são minhas filhas, nós temos uma família maior, não é? Qual foi aquele sentimento, daquele momento que você recebeu essa informação que agora era concreto? Na verdade, é um momento anterior. A gente foi fazer uma visita no Lar Batista de Caldas Novas como voluntários. Eu participava de um grupo de adoção tardia. E aí, quando a gente chegou no lar e viu primeiro a Ana Júlia sentada de perninha de índio, assim, com o olho verde que ela tem arregalado, olhando para a televisão, nosso coração disparou. Na sequência, a gente conheceu a Milena, que estava saindo do berço, estava acordando. E meu marido e eu, nós nos olhamos e falamos, são elas. A gente sentiu naquele momento que as nossas filhas estavam nascendo pra gente. Os dois sentiram? Os dois, assim. O nosso olho encheu de lágrima e aí foi assim, como se fosse uma confirmação mesmo de um sentimento. É claro que desse primeiro encontro até a gente ganhar a guarda foram alguns meses. E no dia que a juíza de Caldas Novas disse, estou dando para vocês a guarda provisória, a gente foi um misto de alegria, e agora o que a gente faz, como que funciona? E eu lembro de eu perguntar para ela, mas e agora? Ela falou, agora você vai lá e busca suas filhas. E de repente, assim, eu entrei numa audiência
como uma família formada apenas por um casal, e a gente saiu de lá pais de 2 meninas. Mas peraí, vocês olharam para elas e falaram assim, são as nossas filhas, mas não tinha nada confirmado. E se não desse certo? Não tinha nada. Tinha o risco de não dar certo, até porque elas ainda não estavam destituídas, ou seja, elas ainda não poderiam ser adotadas. Então, assim, poderia não dar certo, mas dentro do nosso coração a gente tinha tanta certeza que tinha encontrado as nossas filhas e elas tinham nos encontrado, que nada abalou a nossa fé ali naquele momento. Vocês conversaram com Deus e falaram, me ajuda, porque agora é o momento, né? Foi mais ou menos isso, assim, a gente... Foi um sentimento tão intenso de olhar para uma criança, e a gente já tinha ido em outros lares, fora do estado de Goiás, em Minas, para levar mantimentos e fazer visita, e conhecido crianças incríveis, que até estavam aptas à adoção. Que você pensa, eu adotaria essa criança, mas eu não via como um filho. Com elas foi completamente diferente. A gente olhou e teve a certeza que tinha encontrado as nossas filhas. Olha, daqui a pouquinho você vai contar para mim essa emoção de quando vocês pegaram as crianças, quando chegaram em casa, depois como é que tá a situação hoje, mas eu quero voltar um pouquinho agora. Você se casou quando? Eu me casei em 2010. E aí vocês tinham interesse em ter filhos? Sim, desde a época do namoro a gente sempre falou que teria filhos. E durante o namoro a gente foi ao cinema uma vez e assistiu um filme da Sandra Bullock que chama Um Sonho Possível, que retrata uma história real de adoção de um jogador de futebol americano. E aquele filme mexeu muito com a gente naquele momento. Saímos do cinema conversando sobre o filme e falamos, bom, em algum momento a gente vai ter os nossos filhos e a gente pode adotar também. Então a adoção também fez parte da nossa conversa durante o namoro. Em 2011, um ano de casados, a gente decidiu que era o momento de ampliar essa família. E foi um choque muito grande quando eu descobri, que eu não tinha uma boa ovulação e que talvez para eu gerar filhos biológicos eu ia necessitar de alguns tratamentos. Tenho a sorte de ter um sogro, que é o Rodopiano, que é especialista em reprodução humana, que nos ajudou nesse processo. Então fizemos algumas tentativas, mas eu brinco que Deus me poupou da tristeza de uma perda. Então eu também nunca tive a alegria de ver um positivo. E aí nesse decorrer, que foram alguns anos, de 2011 até 2014, a gente investiu nas tentativas para engravidar. E em 2014 a gente resolveu que talvez fosse o momento então de buscar um outro caminho para essa gestação. E aí eu procurei a justiça para poder entender como que funcionava, para entrar no cadastro. Como é que funciona? Ser habilitada. Bom, naquela época, em 2014, você marcava uma primeira entrevista para eles te explicarem quais eram os documentos necessários. Tem uma burocracia grande, Afinal de contas, a gente está falando de vidas. E aí a gente tinha que levantar esses documentos, várias certidões, para poder fazer uma entrevista com o psicólogo, preencher o perfil em relação à criança que nós gostaríamos de adotar e receber também visita do assistente social, do psicólogo em nossa casa, porque eles fazem uma avaliação realmente completa. Nesse processo, quando tem que preencher esse cadastro, eu me senti muito desconfortável, porque a gente não escolhe o filho que nasce da gente, Se ele vai vir com alguma deficiência, se vai ter algum problema de saúde, a gente não tem como prever. E ali naquela ficha, você pode escolher. E a atendente na época que nos recebeu, ela foi muito sábia, assim, porque eu fiquei muito desconfortável em ter que escolher as características, desde raça, se você aceita criança com doenças tratáveis ou não tratáveis, geradas por
incesto, estupro e, enfim, outras tantas coisas. E ela me disse, coloque aquilo que você acha que você é capaz. Isso acalmou um pouco mais meu coração. E na época que a gente fez a entrevista com a juíza, nesse decorrer, para você estar, né, no Sistema Nacional da Adoção, tem ainda uma entrevista com a juíza, né, uma audiência, e eu lembro muito bem dela dizer assim, aqui não tem bebê Johnson, não tem criança perfeita. Já vi devolverem criança menina de 3 anos. E eu pensei, imagina, gente, não é possível. Você fica tantos anos na fila e você devolve. Nesse primeiro cadastro, a gente colocou até 3 anos. E aí, na audiência com a juíza, a promotoria, uma promotora virou e falou assim, você vai ficar 5 anos na fila. Eu falei, mas eu não quero esperar mais 5 anos para eu me tornar mãe. Mas por que ela disse isso? Por que ela disse isso? O perfil mais desejado é de 0 a 3 anos, menina branca. Sim. A gente não tinha restrição quanto a menino ou menina, mas até 3 anos é o perfil, por isso que a conta não fecha, né? Por que a conta não fecha? Porque a maioria das crianças estão acima dessa idade, ou tem irmãos, são grupos de irmãos, né? A gente já tinha posto que aceitava irmãos, então isso também não seria um problema. Vocês queriam, quando você colocou, vocês queriam adotar uma ou vocês falaram, não, mais de uma, 2, 3, como é que foi isso? A gente pôs mais de um. Mais de um. Que a gente aceitaria irmãos. Olha, a gente queria ser pai e mãe, né? Olha, daqui a pouquinho, viu, Daniela, nós vamos falar sobre a emoção. Agora, no próximo bloco vai ser maravilhoso, porque a gente vai falar com você quando as crianças chegaram na sua casa, essa convivência. E também, é claro, nós estamos falando com o lado dos pais, com você, mãe. Mas eu quero que você me conte depois como as crianças se sentiram quando elas viram vocês. Porque vocês viram e ficaram apaixonados, né? E elas? Daqui a pouquinho a gente vai falar com você. Me aguarda um minutinho? Com certeza. Tá bom. Nós vamos fazer um pequeno intervalo. Não saia daí, porque o programa Parlatório volta em instantes. Agora está ainda mais fácil para você contribuir com as obras do Divino Pai Eterno. A Associação Filhos do Pai Eterno conta com mais uma chave Pix. Basta acessar o aplicativo do seu banco na área Pix e usar a chave pix@paieterno.com.br. É simples e prático. Colabore com essa família de amor. Gente, o nosso programa Parlatório está de volta e hoje eu estou recebendo aqui com muito prazer a jornalista Daniele Flotter. Olha só o tema, o tanto que ele é importante. Adoção, uma escolha de ter filhos. E cadê os filhos? Daniele, tudo bem? Estamos de volta. Tudo bem, olha, estou de volta com as minhas filhas. No outro bloco você estava sozinha, agora está muito bem acompanhada. Apresenta essas meninas pra gente. Essa daqui é a Ana Júlia, minha filha mais velha. E aqui é a Milena, minha filha mais nova. A Milena está na frente. Mas eu brinco. Não é isso? A Milena está de azul e a Ana Júlia está de verde. Oi, meninas, está tudo bem com elas você? São as minhas gêmeas de Ordevar, que elas nasceram para mim no mesmo dia. Que bom! Tudo bem com vocês, meninas? Sim! Aí, tá vendo? Falam juntas. Que bom receber vocês aqui no nosso programa Parlatório. A pergunta que eu quero fazer para vocês, primeiro para Ana Júlia. Ana Júlia, você está feliz? Tô. Por quê? Porque tem mamãe. Isso é bom. Que legal. Milena, conta para mim dessa felicidade. Você também está alegre nesses últimos tempos ou desde quando você mudou para lá? Para ir para sua casa? Tô legal, tô feliz. Me conta, agora vamos para aquela parte mais interessante. Você chegou, foi em Caldas Novas, não foi isso, quando você viu as meninas pela primeira vez? Isso, elas estavam no Lar Batista de Caldas Novas. Me conta aquele momento, você chegou e viu primeiro a Ana Júlia, foi isso? Isso, a gente viu a Juju sentadinha de perna de índio, com um olhão verde maravilhoso que ela tem assistindo televisão.
E aí o nosso coração já disparou, assim, já deu aquela aquecida. Falou, é ela. E aí depois levaram a gente para conhecer a Milena, que tinha 2 anos e 8 meses e estava acordando, estavam tirando ela do berço para poder trocar a fralda. E aí, assim que trocaram a fralda da Milena, deixaram eu pegá-la no colo. Milena... E o Pablo, meu marido, estava com a Ana Júlia lá na sala. Provavelmente a Milena não lembra desse momento, ou lembra, Milena? Não. Era muito novinha. A Ana Júlia, o que você lembra, Ana Júlia? Não muito. Não muito. Tá certo. Agora, aí é que veio a história mais importante. Vocês olharam, perceberam que eram essas meninas. Desse momento até a decisão de poder levá-las para casa, demorou quanto tempo? Mais ou menos uns 3 meses. Aí a gente começou a visitar o lar como voluntários. A gente interagia com todas as crianças do lar. Mas claro que toda vez que a gente via a Juju e a Mimi, nosso coração, assim, subia no céu, né? E começou a acontecer que mais ou menos lá para março, final de março, os responsáveis pelo lar pediram pra gente diminuir um pouco as visitas. Vocês iam de quanto em quanto tempo? A gente ia toda semana visitar o lar e levar doações, brincar com todas as crianças. Mas começou a acontecer da Ana Júlia e da Milena ficarem tristes quando a gente ia embora. E aí eles resolveram que seria bom a gente espaçar um pouco mais essas visitas. E isso deixou a gente muito triste, né? Porque a gente queria estar com elas o tempo todo, o máximo possível. Nós saímos do lar e fomos até o juizado para saber que pé que estava, porque nesses meses todos, a gente foi conversar com a juíza de Caldas para saber sobre o caso delas. E ela me disse, falou, olha, a gente ainda não julgou o caso delas sobre a destituição, mas já te adianto que tem 3 pedidos de guarda para elas. Se vocês quiserem também pedir a guarda, não é ilegal, eu vou avaliar todos os casos. Meu marido e eu conversamos e decidimos, então, também pedir a guarda da Ana Júlia e da Milena. Eu sou mais ansiosa, sabe, Jordevá? E eu fiquei com muito medo de não dar certo nesse momento. E aí meu marido virou para mim e falou assim, eu tenho certeza que já deu certo. Falei, bom. Então vamos na sua confiança. E desse dia para a audiência, deu mais ou menos um intervalo de 10 dias. Então, no dia 19 de abril de 2016, a gente foi para a audiência em Caldas Novas. Os outros casais que estavam pedindo guarda também participaram, né? Cada um no seu momento da audiência. E a juíza optou por nos dar a guarda provisória da Ana Júlia e da Milena. E um dos fatores que pesou nessa decisão foi que dos 4 pedidos, somente a nossa família estava habilitada no Sistema Nacional da Adoção. Os outros casais não estavam. Então, isso foi muito importante também para a decisão da juíza. Claro, outros fatores foram levados em consideração, mas o fato de já estarmos habilitados foi um fator importante. E antes, claro, dela também nos escolher ali naquele momento, as famílias habilitadas de Caldas Novas foram consultadas para ver se alguém que estava na fila teria interesse, porque por ordem de fila eles teriam prioridade. Daniele, no local onde as crianças estavam vivendo, até vocês conhecerem, tinha quantas crianças? Eu não vou lembrar mais ou menos assim, perfeitamente, mas eu acredito que em torno de umas 12 crianças. Tá. Bom, gente, vamos liberar as meninas, porque elas têm mais o que fazer, não é isso? Vamos deixar elas à vontade aí. Eu quero agradecer as duas pela participação especial aqui na nossa entrevista, na nossa conversa, viu, gente? Obrigado a vocês duas, Ana Júlia, Milena, um beijo, tá bom? Tchau. Tchau. Obrigada. Eu que agradeço, gente, que gracinha, né? Agora sim, vamos continuar a nossa conversa. Bom, você falou que queria falar de um outro assunto. Por favor. Sim, eu queria contar que nesse lar tinham alguns grupos de irmãos
E tinha uma menina de 9 anos na época, Yasmin. E quando a gente ganhou a guarda provisória, a gente fez uma festinha no lar para poder celebrar, né? Elas estavam nascendo pra gente naquele momento. E essa menina de 9 anos virou para mim e falou assim: tia, por que você não me escolheu? Eu sou uma só. E aquilo foi muito duro de se ouvir. Eu participava, né, como eu tinha dito, de um grupo no WhatsApp de adoção tardia, onde as pessoas que já adotaram contam as suas experiências. Quem tem esse desejo de adotar pode ter trocas de quem vive a mesma realidade ali. E aí eu postei uma foto com autorização do responsável do lar, né? Dizendo, gente, essas são as nossas filhas, elas estão nascendo hoje pra gente. E aqui nesse lar tem esse grupo de 4 irmãos e tem essa menina que tá apta à adoção. E um casal de Santa Catarina, a esposa, me respondeu na mesma hora e fez assim: minha filha. E eu fico emocionada de lembrar, porque por ver uma foto, ela sentiu no coração dela que ela estava encontrando a filha pela qual ela estava esperando durante o processo de adoção. Daniele, a gente sempre encerra o nosso programa aqui, o Parlatório, com uma frase. E eu vou dizer para você de quem é essa frase e eu vou pedir para você comentar, tá bom? Olha só, a gente escolheu essa frase do Eduardo de Campos Garcia. Ele é pós-doutor em Educação e Saúde na Infância. Olha só, ele disse o seguinte, abre aspas: filho nasce quando chega. Ele pode ser biológico ou por adoção. Um filho sempre nasce quando chega. Eu deixo para você comentar, então, essa citação. O que é isso para você? Eu acho que eu concordo com ele, assim, porque, na verdade, a maternidade começou na hora que elas chegaram, né? Enquanto ali a gente vivia o processo de espera, era um desejo, era uma idealização, mas no dia que a gente pôde levá-las para casa, elas nasceram, né? Elas nasceram pra gente, elas chegaram e começaram a ocupar espaços, a nos ensinar muitas coisas. Eu estou feliz demais em conversar com você, porque realmente é um depoimento que encoraja pessoas, né, a fazer o mesmo que você fez. Eu queria deixar nesse minuto final que você olhasse na câmera para os pais, para as mães que estão assistindo a gente, dissessem para eles a importância de uma decisão como vocês tomaram. A adoção é só mais um caminho para ser família, né? Para se tornar mãe, para se tornar pai. E você escolher pela adoção não é uma caridade, é o desejo de ter filhos, né? Para fazer caridade, gente, a gente pode fazer de várias maneiras. Não é sorte dessa criança que foi adotada, na verdade é um presente para essa família que passou a ter filhos. Então, se você tem o desejo da adoção, procure famílias que nasceram por esse caminho. Converse, escute, fale dos seus medos e receios, porque vale muito a pena, se você quer ter filhos, estar de coração aberto para poder recebê-los, seja de forma biológica ou pela adoção. Hoje eu posso dizer, você é mais feliz hoje? Eu sou mais feliz, eu sou completa. Isso é o que importa. Minha família. Isso é o que importa. Daniele, foi muito bom ter você com a gente aqui hoje no programa Parlatório. Eu quero te agradecer de coração, dê um abraço nas meninas, no seu marido e realmente vocês são um exemplo, tá bom? Obrigado, que Deus abençoe vocês cada vez mais por essa atitude, por esse gesto de amor que vai se estender pelo resto da vida. Muito obrigada, Jabdevá. Que honra poder dividir a nossa história com vocês. Um abraço para você, fica com Deus. Gente, o nosso programa Parlatório de hoje termina aqui. Eu agradeço demais também a sua companhia e até o nosso próximo encontro.